As fichas de João, o Código dos Mundos. Aqui, o texto é tratado como documento técnico e a Bíblia como a planta baixa da realidade. O dossiê de hoje está aberto. Vamos imaginar o seguinte cenário. Alguém compra um equipamento doméstico, tipo uma geladeira nova ou uma televisão gigante. Nossa, a primeira coisa é que vai direto pro fundo de alguma gaveta é o manual de instruções, né? Ninguém tem paciência. Exatamente. Ninguém pega aquilo para ler com emoção, sabe? O instinto da gente é plugar o negócio na tomada e ver se funciona logo. Mas tenta mudar a escala da brincadeira. Imagina tentar reconstruir do zero a turbina de um avião comercial, mas ignorando completamente a planta baixa do motor. Pois é. Aí o buraco é mais embaixo. Se as peças não encaixarem milimetricamente onde o engenheiro determinou, as consequências não são só um aparelho que não liga. A estrutura inteira entra em colapso. É uma diferença de risco que é fundamental. A margem para ignorar as regras operacionais simplesmente desaparece quando a gente aumenta a complexidade. Sim, total. E essa imagem da planta baixa é essencial para o nosso mergulho de hoje. Porque a gente está com um material fascinante em mãos. Aqueles arquivos conhecidos como as fichas de João. Esse material é incrível. E o que torna essas anotações tão impactantes é justamente a premissa central delas. Sim, porque o texto bíblico, e mais especificamente o livro de Eclesiastes no capítulo 5, não é tratado aqui como uma poesia mística, sabe? Ou um livro devocional reconfortante para ler antes de dormir. De jeito nenhum. As fichas encaram o texto como a verdadeira planta baixa da realidade. É basicamente o código-fonte de como o universo opera nos bastidores, tanto visível quanto invisível. O que propõe uma mudança radical na forma de enxergar as coisas, né? Totalmente. E a nossa missão na análise de hoje é justamente fazer uma auditoria textual de altíssima resolução nesse código. A intenção não é ficar viajando em abstrações. Para todos os dias, né? Isso. A gente vai explorar regras inegociáveis sobre jurisdição, sobre limites do nosso trabalho e talvez o mais urgente para quem está ouvindo a gente entender por que a busca pelo desfrute da vida tantas vezes termina em exaustão. Então vamos desempacotar isso aí, porque a primeira regra dessa mecânica já é um belo choque de realidade. As fichas chamam esse princípio de assimetria jurisdicional. Um nome complexo para uma regra de sobrevivência muito simples. O argumento é que para sobreviver no sistema, a primeira coisa é saber exatamente qual é a nossa posição diante da autoridade máxima. Diante do arquiteto desse projeto todo, né? Exatamente. E o texto estabelece essa fronteira de uma forma muito nítida logo de cara. Ele descreve que Deus opera no nível macro, naquilo que é chamado de céus, enquanto o ser humano opera no nível micro, totalmente restrito à Terra. Isso. Essa assimetria, sabe? Essa diferença brutal de poder e visão é colossal e inegociável. Por causa dessa distância imensa, o manual de sobrevivência aponta uma regra que vai contra a nossa cultura. Que é aquela ideia de que, diante do arquiteto, a gente deve falar menos e ouvir mais. O que faz todo sentido quando a gente pensa na diferença de perspectiva, né? Com certeza. Para tangibilizar bem essa ideia da jurisdição divina para o pessoal que acompanha a gente, vamos imaginar a rotina de um operador de chão de fábrica. Tá, manda a analogia. Ele trabalha ali na linha de montagem e um belo dia ele decide que uma coluna de sustentação de concreto gigantesca está atrapalhando a visão dele para a janela. Nossa, já prevejo o desastre. Pois é. Aí ele começa a gritar com o engenheiro-chefe que desenhou o prédio inteiro, tentando subornar o engenheiro com umas promessas vazias para ele remover a coluna. É um absurdo estrutural, concorda? O prédio cairia na cabeça do próprio operador. Cairia mesmo. E aí eu te pergunto, aquele termo sacrifício de tolos que as fichas mencionam, seria exatamente essa tentativa infantil de suborno? Olha, a sua analogia ilustra a mecânica com muita precisão. O sacrifício de tolos é justamente o ato de usar palavras, promessas ou até tributos religiosos para tentar forçar o arquiteto a alterar as leis da realidade. Tudo isso só para o nosso próprio conforto temporário? Exato. O que é fascinante aqui é que as fichas apontam que a jurisdição divina é totalmente incorruptível. O operador acha que pode comprar a remoção de uma coluna estrutural
usando retórica, sabe? Acreditando que a realidade inteira vai se moldar ao capricho pessoal dele. Mas espera aí, a nossa cultura inteira é baseada nessa ideia de negociar, né? De fazer aquelas promessas grandiosas em momentos de crise. Ah, o famoso se eu conseguir esse emprego eu mudo de vida. Isso, ou se eu sair dessa situação, eu prometo que nunca mais faço tal coisa. Então, o que as fichas dizem sobre quebrar essas promessas? É aí que a planta baixa revela o rigor dela. Em vez de tentar manipular o arquiteto, o foco da auditoria textual vai para a rigidez contratual. O que a gente chama de voto, que lá no original é neder, é tratado estritamente como um contrato de risco. Um contrato assumido de forma voluntária, certo? Perfeito. E uma vez que esse contrato sai da boca do operador humano, ele se consolida como uma obrigação inescapável dentro do sistema. Caramba! E tem mais, tentar voltar atrás alegando um erro, aquele famoso foi sem querer, que eles chamam de shigagá, diante do mensageiro divino, isso não só fala em anular a dívida, como engatilha um juízo bem severo. Então, peraí. A inflação verbal tem um custo físico real. Um custo físico imediato sobre os recursos de quem prometeu. A mecânica diz que essa inadimplência verbal faz com que a obra das mãos do indivíduo seja literalmente destruída. Nossa, a pena pro excesso de palavras irresponsáveis é a perda do próprio patrimônio gerado pelo trabalho. Isso é assustador, porque corta pela raiz aquela ideia de que as palavras o vento leva. Exatamente, as palavras têm peso no sistema. Mas assim, como a gente sabe que essa regra é realmente uma lei estrutural inegociável da realidade, e não, sei lá, só a visão pessimista de um único autor lá da antiguidade? Essa pergunta é crucial e nos leva para uma das partes mais fascinantes das fichas de João, que é a seção 4, focada na validação cruzada. Eu lembro dessa parte. É onde eles mostram que o texto não tem uma interpretação isolada, né? Exato. O método ali não aceita uma premissa isolada, a análise rastreia essa mesma grade estrutural em outros pontos do código-fonte. Por exemplo, textos jurídicos muito mais antigos, lá em Deuteronômio 23, versos 21 e 22. O que esses versos dizem na prática? Eles estabelecem que abster-se de fazer um voto é estruturalmente muito mais seguro do que prometer e não cumprir. O risco de falência moral e física é zero se a boca permanecer fechada, entende? Faz todo sentido. E tem os textos empíricos também, como Provérbios 10, 19. Lá fica constatado matematicamente que onde há excesso de palavras, o erro é inevitável. Ou seja, toda a escritura opera sobre a mesma grade. A abstenção verbal é sempre o caminho mais seguro. Mas isso cria uma ponte lógica que a gente não pode ignorar. Qual ponte? Se o limite verbal diante da autoridade do sistema é tão rigoroso assim, e se a planta baixa pune a inflação de palavras, tirando os nossos recursos, o que esse código nos diz sobre a nossa obsessão por expandir limites físicos? Você diz em relação a dinheiro e bens? Exatamente. O acúmulo das nossas posses na Terra. Porque a narrativa de sucesso hoje em dia é puramente sobre acúmulo infinito, né? Pois é, e a planta baixa tem um nome bem específico para isso, que é o colapso contábil. A falácia matemática do acúmulo infinito é exposta nos versos de 8 a 14. E como é que isso aparece no texto? Primeiro, vem um aviso estrutural. O código diz para não nos surpreendermos com a corrupção ou com a opressão da burocracia. Aquela pirâmide de extorsão, onde quem tem poder esmaga quem está embaixo para extrair recursos. Infelizmente a gente vê isso o tempo todo. O texto trata isso como uma falha endêmica e até previsível num sistema que opera debaixo do sol. Mas o foco diagnóstico mesmo recai sobre o que as fichas chamam de entropia da retenção. Aqui a coisa fica realmente interessante. Entropia da retenção. Como isso funciona no dia a dia da galera? É um princípio logístico implacável. A regra dita que quem ama o dinheiro nunca se farta dele. E o motivo não é só um problema psicológico de ganância. É matemático, né? Totalmente matemático, onde os bens de uma pessoa se multiplicam. Sabe o que mais se multiplica na mesma exata proporção? O quê? As pessoas e as estruturas que são necessárias para consumir e manter esses mesmos bens. Pensa bem,
Isso bate de frente com o que a nossa sociedade prega. A promessa que a gente ouve toda hora é que mais acúmulo traz mais paz. Mas o texto fala sobre um teste de estresse biológico, não é isso? Exatamente. A cultura do trabalho insano diz que a gente precisa sacrificar a vida agora, juntar um patrimônio colossal para ter paz de espírito lá no futuro. E a galera acorda de madrugada para checar investimento, trabalha até ter um burnout, tudo achando que o volume de dinheiro na conta vai comprar o descanso. Mas a métrica que a planta baixa usa para medir sucesso destrói completamente essa ilusão. O código não usa saldo bancário como prova de eficiência. Ele usa algo inegociável, que é a nossa biologia. E qual seria o teste final? O repouso, o sono. O texto mostra que o trabalhador que foca em fazer bem a sua função alcança o desligamento biológico, o sono doce, chamado de Shena. Não importa se ele comeu muito ou pouco. Enquanto a fartura do rico, segundo a análise, cria uma insônia terrível, né? Sim, a tensão gerada por reter tanto patrimônio simplesmente aniquila a capacidade biológica de dormir, o que as fichas genialmente chamam de arrasto parasitário. Cara, arrasto parasitário é uma expressão perfeita. É tipo um motor gigante, que é tão pesado, mas tão pesado, que queima quase todo o combustível só para conseguir girar as próprias engrenagens. Nossa, exatamente isso. E no final, quase não entrega energia útil nenhuma para o barco andar. O esforço se perde nele mesmo. A pessoa constrói um patrimônio absurdo, mas o custo para manter, proteger e administrar esse império suga toda a vitalidade do dono. Pensa numa pessoa com dezenas de empresas e investimentos super complexos. Ela não consegue desfrutar fisicamente daquilo tudo ao mesmo tempo. Claro que não. A riqueza atrai um ecossistema gigantesco de consumidores. É administrador, advogado, contador, sistema de segurança, imposto. E no fim das contas, o suposto dono vira só um espectador visual do próprio fluxo de riqueza. Isso é quase uma tragédia grega. O indivíduo acha que é o rei do mundo, mas a biologia dele tem um teto inegociável. Ele só tem um estômago por vez, só consegue deitar em uma cama por vez. Exato. Se ele paga um banquete para 5.000 pessoas com o dinheiro dele, ele continua podendo comer só o prato dele. As outras 4.999 porções estão sendo devoradas por essa estrutura de manutenção em volta dele. E ele fica ali no quarto acordado, morrendo de insônia, só olhando a grana escorrer. O que resulta na falha crítica apontada pelas fichas. Essa riqueza guardada de forma obsessiva vira, nas palavras do texto, uma doença grave para o próprio dono, o Rahasholá. A energia vital é consumida. E o desfecho documentado é que isso frequentemente evapora da noite para o dia, né? Sim, evapora num mau negócio qualquer, o Inyan Ra, e os herdeiros acabam ficando de mãos vazias. O esforço colossal de uma vida inteira resulta num grande e redondo zero. O que nos leva direto para aquela parede inescapável do tempo. Se o acúmulo além da nossa cota biológica devora a nossa energia vital e destrói o nosso sono, como a gente deve operar nesse sistema, então? Sem se tornar refém das próprias construções, você diz? Exato. Como equilibrar essa carga de trabalho maluca com o desfrute diário pessoal? A solução que a planta baixa oferece surge no clímax da análise, nos versos de 15 a 20. O texto traz o conceito de simetria nua. Que é a fronteira final imposta pela morte, certo? Isso. Nós entramos no sistema nus e sem posses, no estado Aron, e a lei inviolável do universo é que a gente vai sair exatamente da mesma forma. A fronteira da vida não permite transferência de matéria. Então, trabalhar só para reter é, como eles dizem, trabalhar para o vento. O ruá, trabalhar para o vento. E é por isso que precisamos ir direto para a aplicação diária. E aqui entra aquela analogia maravilhosa das fichas, o paradoxo das mãos ocupadas. Para quem quer saber o que isso significa na prática, imagina alguém que trabalha até exaustão com um único objetivo: encher as duas mãos com comida. Uma imagem clássica de esforço extremo. Só que, depois de anos de luta, quando ela consegue as duas mãos lotadas de suprimentos, ela percebe um detalhe terrível. As mãos estão tão ocupadas segurando todo aquele estoque
que não sobra uma mão livre para levar o alimento até a boca. É o paradoxo perfeito da nossa época. A obsessão pela retenção incapacita completamente o consumo. É por isso que o nosso foco agora é listar formas simples de evitar esse erro comum de acumular e não desfrutar. Legal! Quais são os conselhos práticos que a auditoria extraiu do texto? O primeiro conselho inegociável é aceitar a porção, o cheleque. O nosso foco de satisfação precisa ser redirecionado para a cota diária. Ou seja, o trabalho de hoje paga o desfrute de hoje. Nada de ficar adiando. Exato. O segundo passo exige entender um mecanismo mais invisível, a autorização, o chalate. Autorização. Tipo, eu preciso de permissão para usar a matéria que eu mesmo conquistei? Na mecânica dos mundos, sim. Possuir a matéria não adianta nada se o arquiteto não fornecer simultaneamente o poder, a dádiva, para consumi-la com alegria no presente. Caramba, então são duas chaves diferentes. Uma abre o cofre da riqueza, mas precisa de uma chave separada só para conseguir sentir alegria com aquilo. Precisamente. Riqueza sem a chave de autorização para desfrutar vira um peso morto absoluto, o que nos leva ao terceiro ponto prático: parar de guardar a vida para o futuro ilusório. Aquela velha mania de achar que felicidade é acumulável. Sim, acreditar que a promessa de todos os dias significa alegria perpétua garantida lá na aposentadoria é quebrar a nossa biologia. A gente só funciona no tempo presente. E se conectarmos isso ao quadro geral? Voltamos para a seção 4 das fichas, a validação cruzada, né? Para provar que isso não é só uma ideia perdida em Eclesiastes. Exatamente. Se a gente avançar séculos na linha do tempo, a arquitetura da Escritura é a mesma. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo 6, reitera a simetria nua perfeitamente. Aquela constatação de que nada trouxemos para o mundo e é certo que nada levaremos dele. Isso. E o Novo Testamento todo aconselha que a satisfação deve estar no suprimento básico do agora. E os ensinamentos de Jesus dialogam diretamente com isso. Lá em Mateus capítulo 6, aquele famoso basta cada dia o seu mal, não é? Perfeito. Esse texto prova que o ensino de Jesus está perfeitamente alinhado com a mecânica de Eclesiastes. O foco humano deve estar totalmente restrito ao ciclo do tempo presente. A Escritura inteira condena o esforço de guardar ansiedades ou alegrias para o amanhã. O desfrute diário e modesto é a verdadeira proteção no fim das contas. Sim, atua como uma resposta de Deus que ocupa o coração. Funciona como uma blindagem do operador contra o peso esmagador de tentar controlar a brevidade da vida. Fazendo uma síntese rápida desse brilhantismo todo que as fichas de João entregam, a gente começa aceitando a nossa posição micro diante do arquiteto macro, o que significa evitar inflação verbal e quebra de contratos. Perfeito. Depois, a gente reconhece a ineficiência e o arrasto parasitário de acumular além do limite biológico, senão a riqueza nos devora. E terminamos descobrindo que o propósito do trabalho duro é o desfrute diário ancorado no presente. E para fechar, eu queria deixar uma provocação profunda para quem está ouvindo a gente refletir por conta própria assim que esse áudio acabar. Manda bala. Se o ato de simplesmente conseguir dormir à noite, de desfrutar de uma refeição, não é uma consequência natural de quanto você se esforçou, mas sim um código de autorização muito específico que precisa ser concedido diariamente pelo arquiteto. Eita! Como essa informação muda a maneira como a gente vai olhar para a nossa agenda de trabalho assim que acordar amanhã de manhã. Essa é de dar um nó na cabeça, é uma quebra total de paradigma. Bom, a gente agradece a companhia de todo mundo que esteve com a gente nesse mergulho profundo nos códigos dos mundos. Foi um prazer enorme. Que esse entendimento ajude a destravar aquelas mãos ocupadas e traga mais daquele sono doce que a gente tanto precisa, viu? Até a próxima! Se este conteúdo foi útil para você, considere apoiar a continuidade do projeto. Chave Pix 271925180000120. Titular: Estúdio Maia Cenas. Após inserir a chave, confira o nome do recebedor antes de confirmar. As contribuições ajudam na pesquisa, produção e disponibilização gratuita do material.